Obrigado, Paulo. Bom dia, comunidade da Vila. Bom dia, Marcos. Bom dia, meu lindo. Gente, é muito bom estar aqui nessa manhã para poder compartilhar da palavra de Deus. E dessa carta de Paulo, que é para nós, mas é também para um destinatário individual. Uma das cartas talvez mais interessantes do Novo Testamento. Sem dúvida, aquilo que ela traz é alvo de debate, pelo menos, mas também acredito que possibilita algumas reflexões bastante profundas, talvez delicadas. Então, Luiz, se você puder, você pode ler para a gente Filemon. Como é uma carta curtinha, gente, nós vamos ler a carta inteira. Então são 25 versículos, e se você puder ler para a gente vai te acompanhar na leitura, Luiz. A palavra de Deus diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua casa seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho, mas eu não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas, acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque, graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém. Deus abençoe o seu texto lido. O que a gente vê nessa carta é o seguinte, gente. Um prisioneiro mandando uma carta para um senhor de escravos, pedindo um favor para ele, mas meio que mandando e dizendo assim, eu podia mandar, mas na verdade eu só estou pedindo, em favor de um escravo. Então vamos lá, um prisioneiro manda uma carta para um senhor de escravos para defender um escravo. Um escravo que na história da igreja a gente reputa como alguém que fugiu, mas o texto não diz isso. Algumas pessoas imaginam que, principalmente quando a gente lê nessa carta que a gente acabou de ler, o pedaço que diz assim,
olha, Filemão, você tinha ele como inútil, eu tenho esse escravo como útil agora. Tem gente que imagina o seguinte, que na verdade Onésimo não fugiu de Filemão. Onésimo foi dispensado porque o seu serviço era considerado inútil. E as duas condições são absolutamente traumáticas dentro do contexto do primeiro século do Império Romano. Desses três personagens, quando a gente pensa em Onésimo, instantaneamente o que a gente tem que pensar é em trauma. Se você é um escravo que fugiu, a sua possível punição é a pena de morte. Talvez precedido de alguma tortura, talvez precedido de algum tipo de crueldade. Às vezes o pessoal passa um pouco de pano para dizer assim, a escravidão do primeiro século não é a mesma coisa da escravidão nas Américas. Não é mesmo. Tem vários contornos sociais diferentes. Mas a crueldade estava lá, tá? No primeiro século também. Escravidão é sempre ruim no primeiro século, no século XXI, no Brasil do século XIX. O país que teve mais escravos nas Américas é o nosso. É sempre ruim. E no contexto do primeiro século, cruel igualmente. Então, fosse ele um escravo fugitivo, nós estamos falando de uma situação de trauma, uma situação traumática, de alguém que tem no seu vislumbre de futuro a possibilidade de pena de morte e de tortura grave. Fosse ele um escravo dispensado de seu serviço porque foi considerado inútil, também traumático. Porque na escala social, escravo está ali na posição mais baixa no Império Romano. Pior que isso, só se você fosse inimigo do Império. E aí, de repente, você tem uma pessoa que recebeu um carimbo dizendo, nem para escravo você serve. A condição de Onésimo, não importa qual seja a interpretação, é uma posição de trauma. E de repente, nessa posição de trauma, Onésimo é encontrado por uma pessoa, um prisioneiro, um inimigo de Roma. Um prisioneiro que o ressignifica, que fala assim, não, peraí, inútil coisa nenhuma. E mais, um prisioneiro que desafia as convenções sociais típicas do Império Romano e subverte a ordem das autoridades. Então, no Império Romano, quando você olha para esses três personagens, Filemão, o senhor de escravos, Onésimo, o escravo, fugitivo ou inútil, e o prisioneiro, Paulo, a ordem, o ranking social evidente é exatamente esse. O senhor de escravos está acima, obviamente o escravo está abaixo dele, e o inimigo de Roma, o prisioneiro, é o pior de todos. E de repente essa carta mostra pra gente uma estrutura subversiva no qual parece, ou na qual, melhor dizendo, uma estrutura subversiva na qual parece haver um acordo social em que essa ordem social ela está totalmente invertida. Parece ter um grupo de pessoas que concorda que a ordem social não é essa. Por causa de uma coisa chamada comunidade cristã do primeiro século, ou estrutura religiosa desse primeiro cristianismo, alguns vão chamar de igreja primitiva. Por causa dos acordos entre essas pessoas, você tem uma outra ordem de poder, uma outra hierarquia. Você tem o prisioneiro, que agora é apóstolo, e ele está acima de todo mundo. Você tem o escravo, inútil ou fugitivo, que agora é útil e parceiro de trabalho. E preste atenção na quantidade de vezes que a gente leu a palavra colaborador, ou cotrabalhador, ou cooperador, parceiro de trabalho. Se você quiser, diácono, que nada mais é do que alguém que executa trabalho. Diaconia é, no texto bíblico, serviço, tá? Basicamente. Então você tem o escravo fugitivo, que agora é o diácono. E o senhor de escravos, que está abaixo do apóstolo do diácono, ele é o discípulo.
e que às vezes faz ali um papel de diácono, mas Paulo está escrevendo assim: olha só, você tinha um escravo que era inútil para você, devia ser você me ajudando aqui a trabalhar, mas é ele, tá? Basicamente, é o centro do que Paulo está dizendo aqui. E olha, como eu queria que ele continuasse trabalhando comigo, porque ele é bom pra caramba. Eu não quero atravessar, assim, a sua autoridade, Filemon, senhor de escravos. Não quero criar esse trauma todo, sim. Mas, na verdade, quem me deve é você, não sei se você lembra. Você me deve a sua vida, a tua salvação. Então, para não dizer que eu te atravessei, estou te pedindo aqui, recebe ele de volta como irmão. Eu queria que ele ficasse aqui trabalhando para mim, que ele é útil, tá? Era para ser você, mas é ele aqui. Mas não recebe ele de volta como irmão. E algo de muito poderoso está acontecendo aqui nesse contexto, que é capaz de inverter a ordem inteira, a ponto de parecer, pelo menos, que existe um acordo social, no qual é possível que o prisioneiro seja o topo da hierarquia, que o inimigo de Roma seja o que tem realmente autoridade. E que o escravo fugitivo, que deveria morrer, seja quem serve bem. Ou então, se ele não é um escravo fugitivo, pelo menos o escravo considerado inútil, que nem para escravo serve, é agora o parceiro de trabalho. E que o senhor de escravos agora, ele tem que ouvir o que o prisioneiro diz e... o que eu faço com isso? Eu obedeço? Tem algo de especial, tem algo de extraordinário acontecendo aqui. Existe uma relação de poder diante da fratura social. Existe uma relação de poder diante do trauma que mudou, que foi transformada. E eu queria perguntar para vocês dois, Luiz, Marcos, se vocês já tiveram a tentação, já passaram pela tentação de, por causa de uma situação, uma circunstância, olhar algo que precisa ser mudado e desejar ter um determinado poder, ou quem sabe um cargo. Se eu ocupasse aquele cargo, essa situação ruim aqui não seria desse jeito. Se eu tivesse esse determinado poder, ou se eu estivesse no lugar daquela pessoa poderosa, essa situação aqui seria diferente. Vocês já passaram por isso alguma vez? Fica muito difícil não lembrar minha trajetória profissional, porque eu passei e trabalhei no aeroporto especificamente de Guarulhos, com atendimento ao cliente. Então, desculpe se você já me encontrou em algum lugar, overbook, essas coisas, acontece, gente, acontece mesmo. Mas uma situação que eu me lembro muito bem, que me marcou muito e que me gerou esse tipo de sentimento, foi diante de um atraso de um voo que estava seguindo para Montevidéu. Eu fui acionado para assumir esse voo, para poder fazer o atendimento, o acompanhamento dos passageiros, só que ele já estava atrasado em 3 horas. E você já observa os passageiros ali super satisfeitos com aquele sanduba que é fornecido, algo delicioso, nutritivo. E você tem que remediar, lidar com toda essa questão, falar com eles, fazer ali a média. E fui fazendo e o voo foi atrasando. 1 hora, mais 1 hora, mais 1 hora. Nosso supervisor que estava, uma equipe de 5 pessoas ali para lidar com todas as questões, o nosso supervisor, ele olhou e falou, vou subir, eu vou tentar buscar algum tipo de informação para saber o que está acontecendo, né? Ligavam para a central, era sempre esse atraso. E existe um detalhe, esse voo era composto por uma equipe de pedagogos israelenses que não falavam uma palavra de inglês, espanhol e português, ou seja, incomunicáveis. Algumas famílias italianas, muitos casais de lua de mel e tudo mais, que faziam questão de, temos lua de mel, a gente quer um upgrade. Tá? Sempre tem isso. E aí a gente lidando com toda essa situação, até que nós sentados começamos a ouvir um burburinho.
em hebraico aqui, aí em italiano, português, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Babel. Eu falei, gente, o que está acontecendo? E veio um rapaz, o voo foi cancelado. Meu supervisor tinha subido. Não tinha me passado nada. Eu falei, foi cancelado? Eu virei para os meus amigos, foi cancelado? Não foi cancelado. Foi cancelado? Olhamos para o telão, voo cancelado. Tumulto, confusão, Babel, né? Babel mesmo, confusão. Todo mundo começa a bater nas coisas, subir nas cadeiras, no embarque internacional do aeroporto de Guarulhos, portão 237. Loucura, gente. E agora o que a gente faz? Aciona a Polícia Federal. A Polícia Federal estava arrumando outro carro. Era um domingo, só tinha um agente. Corre, vamos ligar. Calma, gente, calma. Tenta remediar a situação. No final, a Polícia Federal vem, coloca ordem na situação, nós desembarcamos, fazemos todo o trâmite, o procedimento. Ao chegarmos na central de controle, a gente pergunta, gente, cadê o nosso supervisor? Nosso supervisor tinha acabado de sair. Na verdade, já tinha saído naquela hora que ele subiu para ir numa festa de aniversário. Aí eu olhei para aquilo, isso mesmo, esse é o sentimento. Aí eu olhei para aquilo e falei, se fosse eu, isso não teria acontecido. Porque trabalhadores, né, a gente tem que, né, a classe aqui, vamos junto. Mas isso me gerou uma certa insatisfação e um sentimento de justamente querer ter mais poder naquela situação. Eu tô quase como espectador aqui, deixei até o microfone. A sua pergunta aqui, que você fez várias, eu vou pegar a última aqui. Se você já quis estar no lugar de alguém que você acha que você faria melhor, né? Então, assim, muitas vezes eu vou usar um exemplo eclesiástico que fica mais fácil, assim, para a gente entender, né? Eu sempre, como jovem, sonhava muito em ser pastor, e aí a gente tem os arquétipos das igrejas grandes, né? Quando eu assumi a Vila em 2015, já não estou mais jovem, a Vila tinha mais ou menos 80 membros. E eu lembro que não foram algumas vezes que eu olhava as igrejas grandes aqui de São Paulo, e aí você pode pensar qualquer uma das grandes, eu também já pensei em ser o pastor que eu falava, faria melhor. Então, assim, a IBAB, se eu estivesse no lugar do Ed. Aí, tinha que falar, né? Faz tempo, né, Paulo, que a gente não faz o check-in da IBAB? Tá, aí você tem a Batista do Morumbi. Se eu lembro que o Lisane, você vai passar o bastão, vai ser para mim, não é possível. Aí você pega... eu não vou falar. Tem outros aqui. Não vamos citar nome de ninguém, nem nenhuma igreja, né, Marcos? Não vamos. Aliás, essa é uma das regras que eu falo assim, mas eu acho que seria engraçado aqui. E aí... Chácara Primavera, você já pensou, não? Uhum. Chácara Primavera, você já pensou, não? Isso. E aí... chácara já... E aí, cara, mas eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque, na verdade, não faríamos melhor, nem seria do tamanho que a gente implodiria as igrejas, né? E a bênção de você saber o seu lugar, né? Então, a gente, por exemplo, toda vez que eu vou me apresentar, Marcos, você é pastor aonde? Eu sou pastor você é de que denominação? Presbiteriana. Em que local? Em Pinheiros. Presbiteriana de Pinheiros. Eu falo, não, essa é outra presbiteriana. E pronto, já citei todas as igrejas. Se tiver algum problema, gente, tá aí, todas as igrejas. E é muito bom saber que é o nosso lugar. E agora eu vou falar uma coisa muito séria, apesar do começo você brincando. É bom saber que São Paulo precisa, e presta atenção, precisa de IBAB, de Batista do Morumbi, de Zion, precisa de Presbiteriana de Pinheiros e da Vila. E quanto mais a gente souber disso, que a gente não faria melhor o que o outro foi chamado para ser, e que a gente faria melhor, e isso eu não estou falando que eu concordo com tudo de todos. É óbvio que não concordo com tudo da Vila, eu vou ter que concordar dos outros, mas é você saber que a gente tem um chamado, e a gente tem um jeito de ser, e a gente tem os nossos erros, e que a gente tem que olhar como algo mais sobre, aqui eu não tivemos essa oportunidade e não precisamos ter, não somos assim. É melhor olhar como os diferentes que são
complementares do que achar que é uma competição. Eu não sei quem inventou isso, que é uma competição, que é quem está preso é muito inferior, ou que é uma competição. Então, eu vejo um pouco desse lugar assim, que é um pensamento mais infantil. Se eu estivesse lá, se eu estivesse no lugar do meu patrão, ou se eu estivesse no lugar desse cara, eu faria diferente. Eu acho que várias vezes a gente faria pior, né? Vocês percebem que o início de uma jornada pelo poder, na maior parte dos casos, não é o poder pelo poder em si? A gente olha essas pessoas famintas por poder, e essa carta de Filemon é um jogo de poderes aqui. Não pense que não. A linguagem escolhida aqui deixa isso bem claro, inclusive. Mas você percebe que quando a gente olha uma pessoa faminta pelo poder, na maior parte dos casos, lá no comecinho, a pessoa, ela não tinha fome de poder, ela tinha uma causa. A gente olha para aquele supervisor e fala, cara, essa situação é uma situação de injustiça. Se eu tivesse no lugar do supervisor, eu faria diferente, porque essa situação de injustiça não pode ser desse jeito. Todo mundo aqui fez, por quê? Porque é injusto mesmo. Porque é. E diante dessa injustiça, a gente tem a sede, a determinação de querer fazer algo diferente. Ou a gente olha, não para a injustiça e para o trauma, mas para o potencial de algo incrível que pode ser. E sabe o que falta para ser incrível? Isso é de todos nós, gente. A gente passa por esses momentos. A quantidade de tempo que a gente fica perdido nesses pensamentos pode variar. Mas a gente passa por esses pensamentos ali. E a gente passa por isso, inclusive, com o texto bíblico. Fosse eu no lugar de Paulo, tinha pegado a caneta da princesa Isabel e assinado a Lei Áurea. Porque a gente quer que Filemon seja um documento de fim, de abolição da escravatura. A gente olha para o texto bíblico e para a maneira como o texto bíblico às vezes é suave com a questão da escravidão. E a gente sabe que escravidão é sempre algo que desumaniza. De tudo que desumaniza alguém, escravizá-lo talvez seja o que mais desumaniza alguém. E a gente tem uma história recente, ruim, péssima disso, que nos assombra. E o nosso desejo é de consertar. Eu queria te dizer, seja bem-vindo ao documento do primeiro século, mais subversivo das relações de escravidão que pode existir. Alguém dizendo, não o receba como um escravo, receba como um irmão. Quem no primeiro século escreveria uma coisa dessa? Mas a gente pensa, se eu fosse Paulo, se eu tivesse ali, e o nosso desejo de olhar para essas relações de poder e às vezes reproduzi-las ou usar delas, é um desejo humano, a gente lida com isso, e diante dos traumas do mundo, a gente também pensa assim, às vezes é uma coisa muito nobre. Nós vivemos momentos de trauma, de fratura, como essa de Onésimo. No campo mais público, e eu tenho vindo pela manhã aqui, volta e meia eu venho pela manhã, eu cito Kant, e eu vou citar Immanuel Kant de novo. Kant não é Bíblia, você não precisa saber desses negócios, mas ele é tão importante para a filosofia moderna e para o nosso jeito de pensar ocidental, que passar por ele não machuca. Então, ele tem um documento que é um bom lugar para começar a lê-lo, inclusive, porque é um pouco mais simples do que os outros, que chama A Paz Perpétua. E o que é esse ensaio filosófico de Kant sobre a paz? Ele olha para a sociedade moderna e como a sociedade moderna ela se organizou entre as pessoas e a harmonia que os estados estabeleceram, os estados-nação estabeleceram e as pessoas estão vivendo mais ou menos bem. E não vale mais a lei do mais forte, existe uma lei que organiza essas relações. Ele olha para isso e fica muito otimista, mas quando ele olha para as nações e a relação entre os estados, entre as nações, ele diz o seguinte, o que existe ainda é anarquia. Entre as nações, o que existe ainda é a lei do mais forte. Entre pessoas já não mais, por causa do direito, por causa da sociedade ocidental, por causa do cristianismo. Agora, entre nações, o que existe ainda é a lei do mais forte.
E qual que é a proposta dele? O que ele sugere como solução? Como se chega à paz perpétua que ele sugere? Bom, eu vou dar o spoiler, você não vai precisar ler, né? Mas o que ele diz é o seguinte, olha, as nações precisam chegar em acordos como as pessoas chegaram. Em que a paz entre elas seja estabelecida por negociações mútuas e não por uma tirania sobre todas elas. A gente está falando de algumas centenas de anos atrás. E aí está lançado um pouquinho do que é a base do que para depois a gente vai chamar de Organização das Nações Unidas. Kant era importante mesmo. Só que tem um detalhe. A ONU ela é constituída no pós-guerra, depois de 2 guerras absolutamente sangrentas, terríveis, como uma expectativa, esperança de paz, não com a lei do mais forte, mas com 2 muito fortes que estão regulando a pacificação. E a gente chega hoje e estamos num momento de crise, de fraturas e de traumas, diante das quais nós nos compadecemos, o nosso coração dói, por causa de gente que a gente nunca viu, mas vê pelas lentes da máquina fotográfica, da câmera, e o nosso coração dói, e a gente, diante da injustiça, a gente faz, se eu tivesse no lugar daqueles caras que estão tomando decisão, Ucrânia não pode ser como é. E não pode mesmo, gente. Gaza não pode ser como é. E de fato não pode. O Iêmen não pode ser como está. E não tem que ser. Os massacres do Boko Haram não deveriam acontecer. E a gente, diante do trauma, diante da dor, diante da fratura social, o que a gente almeja no íntimo do nosso ser? Poder. Se eu estivesse lá. E aí, quando você para pensar um pouco mais nisso, uma hora você pensa assim, mas é uma baita de uma sensação de impotência, porque a gente não está lá. Então vamos tentar reduzir e vamos trazer para o nosso escopo mais local, vamos trazer para São Paulo, para a violência paulistana. E cada um de nós tem uma solução para a violência de São Paulo. E essas indignações com essa violência, elas crescem de acordo com aquilo que a gente é exposto. Se um novo assalto, se uma pessoa inocente que por causa, seja da cor da pele ou da condição social, foi reputada por culpada e espancada, essa é a outra injustiça. E diante dessas injustiças a gente pensa, tem que fazer alguma coisa a respeito. Temos soluções, as soluções não chegam e a gente chega à impotência de novo. E quando a gente chega à impotência de novo, a gente reduz o microcosmo e a gente chega na nossa própria família, porque não se engane. O que Paulo está sugerindo a Filemon é que receba Onésimo como parte da família, e a implicação aqui é que diante da dor e do trauma, existirá uma nova organização dentro da própria casa que vai ter que lidar com a dor e com o trauma. Só que quando eu e você olhamos para a dor e para o trauma dentro da nossa própria casa, de novo, muitas vezes o que acontece é uma sensação de impotência, porque eu não sou capaz de curar as fraturas que eu mesmo causei. Ou que alguém causou e eu me sinto injustiçado. Dentro da minha família, do meu ambiente de trabalho, do meu ambiente acadêmico ou do ambiente religioso. E de alguma maneira a gente tem que lidar com o trauma e com a fratura. Felizmente essa carta está lidando com isso. Mesmo que eu seja impotente. Mesmo que a gente não dê conta. Mesmo que a dor esteja lá. E mesmo que a sensação seja de que não tem solução. Todo dia tem uma dor nova. Disclaimer. Embora exista hoje ainda pessoas que trabalham em situação análoga à escravidão, existe. Na nossa cidade. Eu e você não somos essas pessoas. Eu não estou diminuindo a tua dor, nem o teu sofrimento, nem o teu trauma. Nem a tua injustiça que você passou e que você sofreu. Eu só estou dizendo que, por mais que a gente tente se colocar nos sapatos de Onésimo, do escravo, que nem para escravo serve, esse exercício hipotético, ele sempre vai ser frustrado, porque a gente não dá conta, a gente não passou por isso. Aquela dor é muito peculiar.
E precisa de um tratamento igualmente peculiar para que a gente assista essa inversão de situações e papéis que a gente observa no texto. Mas para isso a gente precisa lidar, sim, com o trauma, com a dor, com a injustiça e com a sensação de impotência. Eu não sei se você já se sentiu injustiçado, Luiz. Sim, e ao ouvir isso, sobre essa questão da injustiça no mundo, um dos lugares em que o crente ele tenta buscar um pouquinho de justiça é dentro da igreja. E a gente passa por um momento muito complicado quando nós encontramos a injustiça dentro da igreja. Na minha antiga comunidade de fé, ao trabalhar, desenvolver, foi me ofertada a possibilidade de me tornar um pastor e ser ordenado, e para isso é necessário formação, entre outras coisas. E a partir do momento eu me torno um seminarista. Aceito isso junto com a minha família e começamos a servir. A grande questão é que eu não respondia somente a uma liderança local, mas uma liderança também superior a essa liderança local. E em determinado tempo, a gente foi seguindo, lidando, estudando, trabalhando, servindo e servindo com muito amor, muito carinho, muito cuidado mesmo. Mas a pandemia, ela nos impactou financeiramente, isso vai ser importante. Nos impactou financeiramente porque foi no meio da pandemia em que nós descobrimos que o meu sogro estava com câncer e precisava de tratamento. Foi no meio da pandemia que meu sogro e minha sogra perderam o emprego. Foi no meio da pandemia que a minha família também, ela eclodiu, ela implodiu, na verdade, e nós tivemos que dar um grande suporte, e isso nos custou muito materialmente falando, financeiramente falando. E justificamos isso para a nossa liderança, ao ponto de que nós nos tornamos apenas uma estatística. Qual foi? Mais uma pessoa no SPC Serasa. Mas estávamos colocando as coisas em ordem, as contas em ordem. Até que vem, por meio de uma liderança alheia a essa comunidade de fé local, uma carta solicitando a minha cassação de candidatura, porque eu estava inconforme para com os meus débitos. E cassação é um termo pesado, porque ele, de fato, ele é um termo muito pesado. Aquilo nos custou muito. E aí nós justificamos. Não apenas enviamos carta, mas tentamos fazer de tudo para poder falar, olha, nós estamos nessa situação, iremos sair dessa situação, estamos nos organizando, a gente trabalha muito para isso. E essa liderança, ou uma parte dessa liderança, apenas manteve a seguinte resposta: entendemos, Luiz, mas é assim que é a lei. Isso nos custou muito, porque a lei da igreja local, daquele conjunto de líderes, estava sendo tecida para poder nos prejudicar, mesmo com as nossas circunstâncias, mesmo com a nossa situação. Aquilo nos pesou tanto, mas tanto, que começamos uma trajetória de declínio espiritual, declínio emocional. O ambiente nos pesava. A nossa vida de serviço começou a amargar. E isso nos fez questionar em nosso lar se as palavras de Jesus de Nazaré de fato eram verdades. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque eles serão saciados. Quando eu serei farto de justiça? Porque o que foi continuado ali por esses líderes permanece até hoje, nas suas próprias opiniões. E, infelizmente, ao ter uma última conversa com eles apenas disseram, é assim mesmo. Se acostume, caso você queira ser um pastor. Eu vejo, se eu já fui injustiçado, eu acho que é assim, lógico que já, né? Mas eu vejo um negócio desse fato de ser injustiçado muito peculiar, porque geralmente nas brigas de trânsito, quando as duas partes perderam o controle, geralmente o que foi injustiçado é mais agressivo. Porque
a injustiça, se ela não é colocada no lugar certo, ela não gera, ela vai gerar uma coisa muito pior. E eu não estou dizendo... Eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade com trânsito. Não sei se vocês já viram aquele desenho do Pateta, que ele se transforma. É um pouco comigo. Esses dias aí, não sei porquê. Eu tenho uma raiva muito grande de quem coloca, principalmente se eu estou com meus filhos no carro. Cara, sua irresponsabilidade está colocando a vida dos meus filhos em perigo. E aí, geralmente, alguns segundos depois, eu estou botando a vida dos meus filhos em perigo para tentar fazer justiça. Provavelmente acontece isso. Eu falo, não tem lógica. Porque a injustiça, a injustiça, ela pode gerar coisas muito terríveis. Via Caim e Abel, que há um assassinato no meio litúrgico, o primeiro assassinato entre irmãos no meio litúrgico, porque um se sentiu injustiçado na oferta que foi fazer e não o outro. Então, esse lado da injustiça, ele é muito perigoso. Por isso que eu sempre olho para Filemão e falo, tá numa sinuca de bico. Está numa condição delicada. Felizmente, diante da dor e do trauma, que é natural que a gente tenha esse desejo de justiçamento, Filemão não coloca um freio. A carta de Paulo a Filemão não coloca um freio no justiçamento. Ele oferece um caminho completamente distinto. Acontece alguma coisa aqui que é como um manifesto da parte do Novo Testamento, dizendo que esse ciclo de injustiças tem soluções. Que esse ciclo de injustiças, embora ele continue se repetindo, se a gente quer provocar interrupções, amenizá-los e remediar o que já foi feito, existem caminhos. E esses caminhos são absolutamente delineados pelo coração da carta, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que a gente vê acontecendo é uma reformulação da identidade dos atores da carta. Explico. Não é mais escravo que nem para escravo serve. É irmão em Cristo Jesus. Não é mais senhor de escravos. É irmão em Cristo Jesus. Não é mais peão num tabuleiro do jogo religioso. É irmão em Cristo Jesus. Não é mais jovem aspirando o sucesso num ministério diferente. É irmão em Cristo Jesus. Não é mais, em primeiro lugar, a profissão que você tem que te define, a faculdade que você fez, o bairro no qual você cresceu, ou a família da qual você veio, o sobrenome que você tem. É irmão em Cristo Jesus. Se queremos lidar com traumas e fraturas sociais, em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer o tipo de transformação de identidade pela qual a gente passa quando a gente está diante da cruz, e que as pessoas que estão ao nosso redor, que se colocaram também diante da cruz e receberam também essa graça, também passam. Quem é que está do meu lado? Antes de mais nada, um irmão em Cristo Jesus. Quem sou eu, antes de mais nada? Alguém encontrado nos meus delitos, pecados, transgressões e sujeiras, e que foi restaurado. E nessa restauração, pela graça de Deus e apenas por ela, sou mais um irmão em Cristo Jesus. Então, como, Filemão, você receberá Onésimo? Como seu irmão em Cristo Jesus. E aqui, irmão, não é um jargão evangélico. Na igreja da minha avó, igreja bem tradicional, tinha um cartazinho na entrada, mural de informações, assim, sabe, mural de informações, de cortiça, que o pessoal pregava com taxinha. Quem é mais novo aqui não sabe nem o que é taxinha. No meio das informações ali da igreja, funcionava, viu? O pessoal sabia as coisas que aconteciam. É um pouco antigo, mas tinha lá a sua serventia. Mas tinha um papel que me chamava muita atenção. Não é fulano, não é cicrano, é irmão. Vamos chamar de irmão. Quando é uma coisa assim meio... só de chamar alguém de irmão,
Agora, receber alguém como irmão é diferente de chamar de irmão. Dá para entender o que o texto está fazendo aqui? O texto não está dizendo assim, ó, agora você vai chamar Onésimo de irmão. Não. Você vai receber como se ele fosse seu irmão. É outra história. Essa é a primeira reorganização que está acontecendo, social e hierárquica. Não é a de transformar o prisioneiro em chefe. Em primeiro lugar, o evangelho está transformando todo mundo irmão em Cristo. Irmãos adotivos, inclusive. A gente é filho de Deus por adoção, diz o Novo Testamento. Essa é a primeira coisa. Vamos remendar a fratura? Tem uma nova identidade em Cristo. Segunda coisa, existe autoridade, mas ela é exercida de maneira cruciforme. O que é exercer autoridade de maneira cruciforme? Filemão, se tiver qualquer débito, eu pago. O que é isso? Isso é a lógica da cruz, gente. Se tiver qualquer dívida, eu pago. Então, quando o líder está exercendo a liderança, ele não exerce a liderança para receber os benefícios da cruz, mas para agir como quem foi a cruz. Então, a autoridade ela é exercida de modo cruciforme. Se tiver qualquer dívida, Filemão, bota na minha conta. Aliás, é a maneira como a NVI traduz. Acho fantástico isso. Coloca na minha conta. Coloca na minha conta. A autoridade não é algo que a gente deseja para usurpar poder. Mas é algo que quando a gente tem, a gente exerce para usar esse crédito a mais que a gente tem porque a gente é autoridade, em favor de quem não tem crédito. Terceira coisa. Substituição reparadora. Esse exercício de autoridade proporciona reparação para quem precisa ser reparado. Quando a gente está numa situação de fratura social e de injustiça, o nosso anseio, especialmente no nosso contexto ocidental, século XXI, o nosso anseio é por reparação. Quem foi prejudicado tem que ser reparado. E as nossas grandes brigas no campo político é quem tem que ser reparado, como tem que ser reparado, quanto tem que ser reparado, por quanto tempo tem que ser reparado. Mas tem que ter reparação, cara. Não basta o Luiz passar por essa história toda, só chegar aqui na igreja e a gente chegar assim e falar, tadinho do Luiz, tá, aqui você vai ser melhor tratado, tá bom? Mas fica aí no seu canto. Não tratou da ferida. Tem que ter reparação. Olha, não é escravo inútil não, está sendo muito útil aqui sim, tá? Deixa eu te falar, o trabalho que você devia estar fazendo, quem está fazendo ele é ele aqui do meu lado. E outra, podia estar mandando, mas eu só pedi. Recebe ele como irmão. Então tem que ter. E quem reclama de reparação é porque está sendo ferido por alguma coisinha que está trazendo justiça para quem foi injustiçado. Geralmente é isso. Então tem que ter. E não precisa ser papo de militância, não é. É simplesmente de exercer justiça quando a injustiça está lá. Agora, passa primeiro por dizer, somos todos irmãos. A reparação acontece dentro desse contexto, para que haja paz e harmonia de fato. E tudo isso está acontecendo aqui nessa carta. Agora, não pode parar na reparação, gente. Reparação é importante. Reparação faz sentido. Reparação, ela faz parte daquilo que a gente tem que exercer como igreja. Como igreja. Mas não pode parar nisso. Porque Filemão não para nisso. A carta a Filemão. O homem Filemão eu não sei, porque a gente não sabe o que ele fez com a carta que recebeu. Mas Paulo, quando escreve a Filemão, não para nisso. Lembra que eu falei para você reparar na quantidade de vezes que aparece a palavra colaborador, ou cooperador, ou parceiro? Veja, estrutura de poder de Roma. Presta atenção aqui. Senhor de escravos, escravo, prisioneiro.
estrutura de poder apostólica do sistema religioso que ocasionou subversão e reparação. Apóstolo, diácono, discípulo. Evangelho. Colaborador, colaborador, colaborador. Parceiro, parceiro, parceiro. Deu para perceber que a subversão, embora ela possa ser sedutora para a gente como algo até bonito, ela pode ser traiçoeira. Que é muito legal isso daqui, né? Cara, olha só que louco, cara, era um prisioneiro, agora ele está mandando do senhor de escravo. Que negócio extraordinário é esse? Pô, que coisa extraordinária que aconteceu aqui. Que o cara era o preso de Roma e agora ele tem poder, autoridade para escrever um negócio para um senhor de escravo e dizer para o senhor de escravo, não vai receber como escravo não. E o cara que era escravo, não é escravo mais não, é irmão. E outra, vou te dizer um negócio mais importante que você no trabalho importante que a gente está fazendo aqui. Uau, é tentador a gente olhar para o texto desse jeito, porque uma parte do que está acontecendo é isso mesmo. Você está falando, uau, que coisa incrível. Só que aí você fala, não, mano, não para por aí, é mais incrível. Sabe por quê? Porque agora o prisioneiro que está na condição de apóstolo e exerce autoridade de fato, quando vai exercer autoridade, não exerce como o senhor de escravos exercia. Ele fala, olha, eu podia mandar, mas eu vou só te pedir. Porque aqui, todos nós passamos por uma transformação de identidade, na qual todos nós somos redefinidos como irmão, irmão e irmão. E quer saber, tem mais. Quando a gente repara Onésimo, não é simplesmente que agora ele era uma coisa e se tornou outra, meio que como nós. A reparação não pode parar na reparação. A reparação é reparação de fato. Quando os onésimos das injustiças das nossas vidas, e eu insisto, injustiça muito peculiar a de Onésimo, diferente da minha e da sua. Mas reparação só é reparação de fato quando eu posso dizer que os onésimos das nossas vidas, às vezes nós mesmos, fomos reparados de tal forma que estamos em condições de igualdade para sermos parceiros de trabalho. Vem ser colaborador. E é isso que Jesus efetivamente faz. Jesus pega você pela mão, Jesus pega a mim pela mão, no meio das nossas dores, das injustiças que sofremos, mas também, ou eu diria, também das injustiças que propagamos e causamos, fazendo de nós gente impura, pecadora, que comete transgressões. Jesus pega você pela mão e diz, vem ser meu irmão adotivo, mas não é só isso. Vem trabalhar comigo. Vem ser meu parceiro na obra. Vem ser meu colaborador. Vem estar aqui junto comigo. A palavra que Paulo usa aqui em Filemão é koinonia, que pode ser parceria, pode ser comunhão, pode ser sociedade, pode ser comunidade que trabalha junta. E Jesus está falando o seguinte, eu podia te dar só a salvação, vou fazer mais. Vem trabalhar junto comigo. Quer condição de reparação mais extraordinária do que essa? Eu não sei o que você era, mas agora você é parceiro meu de Jesus. De quem mais alguém poderia desejar ser um colaborador? Vem ser colaborador do próprio Deus. E não poderia ser diferente. Um Deus que no alto da sua glória, do seu trono, escolhe entrar na história, se fazer bebê. Quem está no Puerpério recente aqui sabe do que eu vou falar. Bebê, ele demora um pouquinho para aprender, pegar no peito.
Imagina o próprio Deus se submeter à experiência de sair do seu trono de rei do universo, de criador de todas as coisas, aquele que chama as coisas à existência, aquele que diz e a coisa existe, se submeter a nascer de um parto e aprender a pegar um peito, a ser vestido, a aprender a falar. Imagina. Como que você acha que um Deus desse exerce autoridade? Eu falo jogo de poder entre aspas, porque essa carta tem nitidamente um jogo de poder. Mas é o seguinte, quando a autoridade ela chega, ela diz: eu vou usar essa autoridade para trazer você para perto. Eu vou usar essa autoridade não para te fazer ser o substituto de alguém, mas para te fazer um parceiro no trabalho com o próprio Jesus. Não tem reparação que se compare com essa. Isso é ser reparadora, tirar a pessoa de condição desumanizada e dizer para ela: você pode trabalhar aqui sim. Porque se eu trabalho, eu não trabalho pelo que eu sou, pelo que eu fiz, mas porque eu fui alcançado no pior lugar. Não importa de onde você veio, não importa o que te aconteceu, o que você fez de errado ou o que fizeram de errado com você. Vem cá, e se você não está apto ainda para estar no trabalho, a gente vai trabalhar junto até você estar, porque é um privilégio. Você é parceiro de Jesus. Que Deus nos abençoe como gente que trabalha ao lado dele. Como gente que tem o privilégio de ter sido chamado para trabalhar ao lado dele. Porque o prisioneiro foi condenado à morte. A morte o atravessou, mas ela não teve palavra final. Ela foi vencida. E nessa vitória, eu e você fomos chamados para consertar as fraturas do mundo. Não porque tenhamos poder, mas porque a gente é parceiro de quem conserta.